E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. A coisa de uns 6 meses atrás, eu postei aqui no canal um vídeo longo, cujo título é mais ou menos esse: Aprender a nadar exige empatia. Onde eu falava basicamente sobre os alunos adultos, dava uma importância maior aos alunos adultos e uma importância especificamente a que o professor seja especialmente vocacionado para dar aula para adulto. O adulto enfrenta muitas dificuldades. Além da dificuldade técnica de não saber o movimento, e vai ter que aprender a flutuar, aprender a respirar, das dificuldades que todo aluno de natação enfrenta, o adulto enfrenta constrangimento de não saber fazer uma coisa que muita criança faz, ele enfrenta medo, problemas de medo, ele enfrenta problemas de autoestima, né? Enfim, eu comentava até que muitos adultos começam a enfrentar dificuldade dentro de casa quando ele comenta que ele acha que vai começar a aprender a nadar. Né? Dentro de casa, os cônjuges, os filhos, ele começa a fazer piadinha e tal. Então o adulto enfrenta muita dificuldade. Quando o adulto chega na borda da piscina, de roupãozinho, chinelinho, toquinho e tal, não sei o que, ele enfrentou muita dificuldade. E que o professor tem que levar isso em conta. E ele tem que ter uma atitude muito empática, muito receptiva, muito calorosa, assim, de muita motivação, né? Uma receptividade muito grande para esse aluno, senão com o tempo ele desiste, porque se o professor for frio, for refratário, for qualquer coisa do gênero assim, quando vierem as dificuldades típicas do processo ensino-aprendizagem em natação, o adulto vai acabar desistindo. Eu fiz esses comentários e tal. E apareceu nos comentários um comentário muito interessante de um colega meu, professor universitário. E ele comentou, falou: professor, o senhor realmente tem razão. E ele comentou mais ou menos o seguinte, ele vai se reconhecer quando eu falar. Ele falou: eu sou professor universitário, final de carreira já, então veja. E há 15 dias comecei a nadar, resolveu começar a nadar. E eu percebi que o professor com que eu estou fazendo aula de natação lá não tem nenhuma didática, que ele chamou de, como é que é? Didática fraterna, assim, aquela didática empática, assim, né? Não tem nenhuma disso, não tem nenhum disso. E ele ainda lá na faculdade onde ele dá aula, ele faz parte de um grupo de estudo que estuda exatamente isso, a didática dos professores nos cursos de licenciatura, da importância de se dar atenção a esse tipo de coisa e da falta de didática que muitos professores têm. E ele comenta que ele nunca pensou que isso fosse necessário em educação física, porque nós professores sempre somos muito extrovertidos, muito empáticos, sempre todo mundo muito muito piadista, muito receptivo e tal. Ele comentou que ele nunca imaginou que fosse preciso uma coisa dessa, mas tanto é que eu já sabia disso, né? E ele está sofrendo na pele esse tipo de coisa. Então veja. Aquele professor de natação dele lá está numa situação complicada. Eu não sei que tipo de relacionamento eles têm, mas veja que aquele professor de natação está dando aula para um aluno diferenciado, né? Para um aluno que sabe o que está falando, sabe o que está observando, e você não pode falar qualquer bobagem para um aluno desse, um professor universitário, final de carreira, experiente, né? Acostumado, e que estuda, se debruça sobre esse assunto de didática junto aos cursos de licenciatura. Então veja só como são as coisas. Eu fiz uma resposta para ele que de fato isso aí acontece, que nos nossos cursos de graduação aqui há uma importância muito grande aos aspectos fisiológicos, biomecânicos, né? E uma subvalorização dos aspectos didáticos, comportamentais mesmo dos professores e tal. Há uma subvalorização disso. E essa subvalorização, ela influencia o comportamento dos professores, e muitos professores de natação, muitos profissionais de educação física, colegas meus que trabalham com natação, não dão importância a isso. Acham que isso é o de menos, que para ser um bom professor de natação tem que ter aquilo que a gente chama de hard skills, né? Quer dizer, conhecer de fisiologia, conhecer dos nados em si, né?
a movimentação, a biomecânica dos nados, essa coisa toda e tal, cursos de especialização, treinamento, aquela coisa toda e tal, tem que fazer isso e tal, e que isso é o suficiente para dar aula, né? Não é, não é. E, enfim, ele fez uns comentários, eu falei que de fato acontece isso, tivemos uma conversa muito interessante, eu resolvi fazer um vídeo então a respeito disso, veja a situação. E eu resolvi fazer esse vídeo na forma de alertas. Eu vou dar 3 alertas para os meus colegas que estão aqui assistindo. Veja, eu sou só um professor de natação mais antigo que vocês, provavelmente, né? Eu já trabalho aqui na Universidade de São Paulo há mais de 40 anos, vou fazer 43 anos agora em agosto aqui. Eu trabalho especificamente num curso de natação e trabalho com estagiários que estão aprendendo a dar aulas para crianças e tal. Então eu trabalho com essa parte de didática, de pedagogia esportiva há muitos anos. Eu vou dar só 3 alertas para vocês. Eu sempre comentei que velho não resiste a dar conselho, né? Comentei com vocês. Mas eu vou dar 3 alertas importantes que eu acho que vão ajudá-los. Se vocês quiserem se apropriar desses alertas, eu acho que vocês vão se dar bem. Eu acho que vocês vão errar menos do que muita gente por aí, né? Agora, se vocês não quiserem, tudo bem, continuamos amigos, façam como vocês acharem. O primeiro alerta que eu vou dar para vocês é o seguinte: você não deve confundir leigo com estúpido, com ignorante. Não deve confundir, né? Não é porque uma pessoa não conhece de natação, não sabe nadar e pouco conhece sobre a modalidade, é apenas um entusiasta e quer aprender a nadar, que ele é estúpido, que ele é ignorante. Não é. Eu não sei se é porque eu estou acostumado aqui na USP, desde os meus primeiros tempos aqui, dos primeiros anos, eu estou acostumado, porque aqui na Universidade de São Paulo, o meu curso é dentro da Escola de Educação Física, dentro. E os pais dos meus alunos crianças aqui, e os meus alunos adultos, eu tenho uma turma de adultos, muitos deles são professores universitários. Muitos deles são funcionários graduados, funcionários de nível superior, alguns com pós-graduações, né? Então eu trabalho com um tipo de aluno que é extremamente inteligente, articulado, perceptivo, né? Informado sobre essas coisas. Então é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Não confunda isso, não confunda essas duas coisas. Não é porque o indivíduo não conhece nada de natação, não sabe nadar, está começando do zero, tem até um pouquinho de medo, que você vai poder fazer qualquer coisa na borda da piscina e o cara vai achar que a aula é ótima. Então, você não deve confundir esse tipo de coisa. Muitas vezes o indivíduo não sabe nada, mas sabe nada de natação, mas ele sabe tudo sobre liderança, sobre empatia, sobre comunicação, sabe tudo. Sabe muito mais, às vezes, do que o professor de educação física que está lá, 25 aninhos, 28 aninhos, 30 aninhos, e está só jogando atividades e não está acompanhando, não está corrigindo, não está explicando, não está sendo motivador. Num dia que eu já falei que o processo de ensino-aprendizagem ele é oscilante, tem dias bons e tem dias ruins. No dia ruim você tem que motivar, falar, não, isso é assim mesmo e tal. A gente não deve confundir esse tipo de coisa, não confundam isso. Esse é o primeiro alerta que eu faço. E muita gente faz isso. Eu, quando eu era gerente de uma academia aqui no Imirim, eu muitas vezes tive que salvar professores que ficaram em saias justas diante de alunos assim. Médicos, engenheiros, advogados, profissionais de nível superior, professores universitários, né? Gente muito bem instruída, e o cara punha o sujeito em saia justa mesmo, quando eu comentava, oh, professor, o senhor não está olhando, o senhor não preparou a aula, hoje nós estamos fazendo coisas que já fizemos tempos atrás e já superamos e tal. Já tive que salvar muita gente assim. O segundo alerta se refere às habilidades para um bom professor. Eu vou me referir já a um conhecimento que acho que a maioria de vocês já tem, que são as hard skills e as soft skills. Hard skills é aquele conhecimento técnico que é transmitido normalmente em sala de aula, em cursos, nos cursos de graduação, aquela coisa toda que é a parte de saber anatomia, saber fisiologia,
saber o mínimo de pedagogia, né, de pedagogia esportiva, saber essas coisas assim, e alguns métodos para dar aula e tal. Esses são as hard skills. Quer dizer, isso você tem que saber. Senão isso é o conteúdo absolutamente básico. Agora, as soft skills se referem muito mais ao comportamento do professor. Exatamente essa coisa de você saber fazer uma abordagem interessante, de você receber o aluno, de você ser simpático, de você ser empático, de você ter sensibilidade, de você perceber quando é que você pode solicitar mais e quando é que você pode ir mais devagarzinho e tal, né? Quando você precisa fazer essas coisas e tal. Então, hard skills e soft skills, né? E o meu segundo alerta é o seguinte: hard skills sem soft skills são inúteis. Inúteis. Não adianta você saber tudo de natação, recordes, os nados, saber descrever os movimentos, saber ter um repertório de educativos para cada erro de natação, se você é grosso, se você é insensível, se você não é atento aos alunos em aula, se você não se aproxima deles, se você não conquista a confiança deles. Hard skills serão inúteis. Estou sendo enfático nisso, porque isso acontece demais na nossa área, demais. Como eu falei, a culpa é um pouco dos nossos currículos que faz um pouco isso, né? Nossa grade curricular, né? As disciplinas e as suas respectivas ementas fazem um pouco isso, induzem os professores a isso e tal. Não caiam nesse erro, não caiam nesse erro. Caprichem nessa parte. Entendam que o professor, que o aluno adulto, principalmente o aluno adulto, a criança em geral também, né? Você precisa saber se aproximar, saber conversar, saber conquistar a parte deles. Quando o aluno está fazendo realmente mãe, quando ele não está, habituá-los às rotinas de aula, argumentar com relação à água fria, com relação à água quente, está com um pouco de medo, então peraí, então vamos fazer, então eu te ajudo, peraí que eu vou entrar na água para te dar uma ajuda, enfim, essas coisas todas. Então guardem isso no coração. E o terceiro alerta que eu vou fazer para vocês é assim: vocês não são obrigados a saber tudo, vocês não são obrigados a entender de tudo, principalmente logo no começo da sua vida profissional, e eu diria talvez o primeiro decênio dela, os primeiros 10 anos da sua vida profissional. Então vocês podem e devem se aproximar de professores mais antigos. Elejam tutores informais, pessoas mais antigas que vocês, pessoas com mais tempo de casa, com mais tempo de vivência, com os quais você pode se aconselhar, nos quais você possa se espelhar, observar as aulas dele e tal. Vocês não estão prontos para isso, não estão prontos. Eu pego aqui muitos estagiários aqui na USP que são ultimanistas, gente que tem um conhecimento grande, já tem um repertório grande, até o vocabulário, eu percebo pelo vocabulário do estagiário, quando ele vem fazer entrevista comigo, eu que seleciono os estagiários aqui fazer entrevista, eu percebo que o cara é um ultimanista, ele já tem um conteúdo bom, mas não tem experiência de borda de piscina. E o curso aqui está aí para dar esse tipo de coisa. Eu estou aqui para dar um pouco desse tipo de coisa e depois soltá-lo no mercado de trabalho. Mas que ele faça aqui comigo 6 meses, 1 ano, é pouco. Mesmo no mercado de trabalho, você chegando em uma academia, pega um professor que você sente que é mais envolvido, que é mais comprometido, que é um cara mais legal, assim, que você possa tê-lo como seu... Como eu disse, uma espécie de tutor informal, né? Um cara que vai te dar tutorias, assim, que você vai poder, poxa, eu tenho um aluno que uma vez aconteceu isso e tal, ele tá meio assim, não sei, ele tá meio arredio, o que você acha que eu posso fazer e tal. Eu acho que você eleger pessoas assim que possam te orientar nesse início. Isso não é de forma alguma você se depreciar. Muito pelo contrário, é um sinal de inteligência e é um sinal de responsabilidade que você demonstra com a sua carreira quando você faz esse tipo de coisa. Todo profissional da área do ensino, se puder fazer isso, deve fazer. Você está comprometido em ser um bom professor e dar uma boa aula, prestar um bom serviço ao seu aluno. E que não bastam aquelas hard skills que, como eu disse, que você faz,
que você adquire nos cursos de graduação, nos cursos de extensão, nas clínicas que você faz por aí. Não, 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 não. É na borda da piscina, é na observação dos alunos, é na tua sensibilidade, desenvolvendo essa percepção sobre o comportamento dos seus alunos, comportamento quando eles estão sós, comportamento quando as crianças estão em grupo, muda sempre um pouquinho, esse tipo de coisa. Isso vai torná-lo um bom professor. Então, quando você se aproxima de professores mais antigos para eles lhe darem essa ajuda, é um sinal de inteligência, é um sinal de maturidade e um sinal já de comprometimento com a sua carreira. Eu não estou pronto, eu não estou pronto. Eu sei que eu não estou pronto e que eu erro ainda, mas eu estou procurando acertar, caprichando, estudando tudo o que eu já estudei, mais alguma coisa, eu estou sempre em atualização e agora eu estou me aproximando, eu tenho um professor antigo lá, eu estou trocando umas ideias com ele, tem sido muito interessante, né? Trocamos o WhatsApp, às vezes eu converso com ele, ele me manda uns artigos, ele me manda uns vídeos interessantes e tal, para fazer esse tipo de coisa. Façam isso que eu acho que vocês vão se dar bem. Eu acho que esse caso desse professor universitário que me escreveu mostra bem como os meus colegas em início de carreira estão expostos a esse tipo de coisa, né? E é preciso ficar atento com relação a esse tipo de coisa. Aí eu resolvi fazer esses alertas. Eu acho que o professor vai se reconhecer nesse meu vídeo aqui e eu fiquei realmente preocupado com isso, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui. Triplo C, aliás. Curte, compartilha e comenta. Mandem para os seus colegas, mandem para os professores que vocês sentem, seus colegas que vocês sentem que estão comprometidos, que querem fazer um bom trabalho, que querem ser bons professores, né? Querem ser bons professores. Se interessam por esse tipo de coisa. Não é dar aula de qualquer jeito, só interessado em pegar mais aula, mais aula, mais aula, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Tem que ser um bom profissional, construir uma carreira, construir um estofo de conhecimentos, como eu disse, não só de hard skills, né, mas de soft skills também, de sensibilidades, de posturas, de condutas entre vocês, professores, e os seus alunos que vão lhe ajudar muito a desenvolver, a que vocês se desenvolvam como profissionais. Tá bom? Por hoje era isso. Continue mandando para cá as suas sugestões. Isso aqui não foi bem uma sugestão, né? Eu aproveitei um comentário que esse aluno fez, mas acabou servindo como uma sugestão para um vídeo. Continue mandando para cá, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau.